Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa pelo seu regresso. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, a tua palavra diz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco essa noite. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de agir no nosso meio. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, que nós possamos receber a tua palavra, Senhor. Que ela possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e que ela possa dar fruto, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor tire tudo que estiver roubando a nossa atenção, que o Senhor venha paralisar no nome de Jesus. E que nós possamos ouvir a tua palavra e entendê-la, Pai. É o que nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Jesus, ele costumava ensinar por parábolas. Ele contava histórias. Parábola significa história. E Jesus, muitas vezes, para falar na linguagem que o povo entendesse, para dar uma explicação simples, mas que entrasse na mente, no coração do povo, dos discípulos, Jesus ele ensinou muito através de parábolas. E uma das parábolas que Jesus ensina é essa parábola do filho pródigo. Pródigo significa perdido. Um filho perdido. Só que se nós formos ver, irmãos, eu vou falar hoje dessa parábola aqui, mas não com o personagem principal. Nós temos 3 personagens nessa história. Nós não lemos o terceiro, mas nós vamos ler daqui a pouco. Nós temos 3 personagens nessa história. O título dessa parábola é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Mas se você ler com paciência e atenção, você vai ver que mais é falado do pai, mais é citado o pai do que o filho. São 3 personagens nessa história. E eu queria falar um pouco para você a respeito desse pai. Amanhã vai ser comemorado o Dia dos Pais, né? É um dia de alegria entre as famílias que têm os pais ainda. E eu queria falar para vocês a respeito desse pai. E esse pai, nessa parábola, ele representa Deus. E esse filho pródigo, esses filhos aqui, o primeiro tem 2 filhos, né? A parábola diz.
O mais novo, um dia chegou para esse pai e disse para o pai: olha, pai, eu quero me dar a minha parte da minha herança, porque eu decidi viver minha vida agora. Eu não vou mais morar com o senhor, eu tenho planos para mim, e eu quero metade da herança que me pertence. Era como esse filho estivesse dizendo assim para esse pai, irmãos. O pai não havia morrido, e não era costume, naquela época, de se dividir bens antes que os pais morressem. E esse filho chega para o pai e pede metade da herança que lhe pertence. Era como esse filho estivesse chegando para esse pai e dizendo assim: olha, eu não me importo com o senhor. Na verdade, eu queria que o senhor tivesse morto. Não me importo. Eu quero o que me pertence. Me dá o dinheiro que é meu. E é interessante, irmãos, se a gente for analisar por que esse filho tomou essa decisão. Eu estava pensando, né? O diabo encheu o coração dele, sabe do quê? De insatisfação. Insatisfação é uma palavra, irmãos, que acontece com a pessoa quando ela não está mais contente no lugar onde ela está. Uma pessoa insatisfeita, ela pode estar morando na melhor casa, comendo da melhor comida, tendo uma esposa boa, um esposo bom, tendo filhos. Se a insatisfação pegar o coração dessa pessoa, irmãos, não adianta ela ter nada o que ela tem, porque ela não está mais contente. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Quem era Lúcifer? Lúcifer, ele se chamava Lúcifer, é Satanás. Satanás era um anjo, a Bíblia conta. E ele era um anjo muito lindo. A Bíblia fala que foi um dia especial quando Lúcifer foi criado no céu. Ele não era qualquer anjo, irmãos. Ele era um anjo especial. Diz a palavra de Deus que ele andava sobre pedras afogueadas. O que é? Aí a gente fica imaginando, o que é pedras afogueadas? São pedras que quando ele passava, as chamas vinham sobre ele. E diz a palavra que a beleza dele era tanta. Ele era se não fosse o mais bonito, ele era um dos mais bonitos de todo o céu. Deus deu honra a Lúcifer. Só que Lúcifer era tão bonito, e ele se olhava no espelho, e ele tinha tantos talentos. Por isso, irmãos, que o diabo não gosta de louvor, viu? De banda. Por isso que a banda tem que estar em oração. Por quê? Porque o diabo, Lúcifer, quando ele foi criado, diz que tamborins, flautas, diz que vários instrumentos musicais estavam na roupa dele. Então eu acredito que quando ele andava, sons musicais saíam dele. Ele era único. E ele começou a perceber como ele era poderoso, como ele era bonito e como ele era único no céu. E ele com certeza se olhava no espelho e falava: nossa, não tem ninguém como eu aqui. E aí ele começou a olhar para Deus. E o que tomou o coração dele, irmãos? A insatisfação. A Bíblia fala assim que foi achado maldade no coração dele. Ele começou a olhar para Deus e falava assim: só falta eu estar no lugar dele. Não bastava mais ele estar onde ele estava. A posição dele era boa. E o diabo usa as mesmas coisas, irmãos. O coração dele foi cheio de insatisfação, até que ele se rebelou, achou anjos que se rebelassem com ele e foi expulso do céu. Deus o expulsou, como uma estrela que cai. E hoje o inferno é o lugar dele. Só que ele anda por aqui, né, tentando, nós que somos seres humanos. A nossa vida, irmãos, não é um parque de diversões. A nossa vida é uma guerra. 24 horas por dia. O diabo quer tentar a sua mente e o seu coração. E o diabo chegou naquele menino, o filho mais novo daquela casa, e ele começou a falar para o menino: não está bom aqui. Olha seus amigos lá fora.
E é assim que ele faz na igreja, não é só nas casas, irmãos. O diabo usa a mesma coisa. Na igreja ele vem sussurrar para você: olha, não está bom aqui. Procura outra coisa. E a pastora, nossa pastora Osaide, ela sempre ensinou: não fica pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Sempre ouvi isso. E a minha mãe sempre falou: Karina, nós somos da quadrangular, e na quadrangular nós vamos ficar, né? O diabo enche o coração de insatisfação. E ele não fez só isso com o filho pródigo. Ele fez com Eva, no jardim do Éden. Eva estava lá, irmãos, comendo do bom e do melhor. Com um marido perfeito, feito pelas mãos de Deus. Devia ser um homem muito bonito. Tinha de tudo para comer, não precisava trabalhar com dores, com suor, igual a gente trabalha. E o que o diabo veio falar para Eva? A mesma coisa que suou no coração dele quando ele estava lá no céu. Come da árvore, olha como a árvore é bonita. Ela não enche os seus olhos? Ele falou para Eva. E aí ele começou a falar: come, porque quando você comer, você vai ser como Deus. E é isso que ele fala: come, você vai ser igual a Deus. E o coração desse moço, irmão, se enche de insatisfação. E é tudo tão ilusão, irmãos, que diz aqui, no versículo 13, diz assim, ó: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para um país distante. Ele foi morar muito longe do pai dele, ele queria liberdade. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, com mulheres, com amigos. A gente acha bastante amigo quando tem dinheiro, não é? Quando a pessoa tem dinheiro, irmãos, se ajunta muita gente querendo ficar perto da pessoa. Só que é uma ilusão. Não é uma realidade. Eu conheço até uma pessoa próxima da minha família que deixou a mulher e os filhos. E ele deixou, e o que ele falava para a mulher era o seguinte: deixou a igreja, mulher e filhos. E o que ele falava era o seguinte: eu quero viver minha vida. E eu estou deixando você. E trocou essa esposa por outra mulher. E hoje, depois de muitos anos, irmãos, ele falou para mim, eu ouvi. Ele falou assim: é tudo ilusão. Tudo ilusão. E sabe o que ele diz? Que a primeira esposa é melhor. Há uma pesquisa que quando o homem troca a primeira esposa por outra e vai viver com outra, se você, depois de alguns anos, você vai conversar com esses homens e achar o que foi boa a sua troca, o que você acha da troca que você fez? Todos eles, irmãos, falam que o primeiro casamento era melhor do que o segundo. Sabe por quê, irmãos? Porque é ilusão. Porque o pecado, ele é gostoso na hora, ele te dá prazer na hora. Mas o preço que você vai pagar lá na frente não compensa esse prazer que você vai sentir momentâneo. E aqui diz que o moço foi e viveu, irmãos. Foi viver. Foi experimentar tudo o que ele queria. Porque a casa do pai era boa, mas tinha regras. Tinha coisa para ele cumprir dentro daquela casa. O pai era muito bom, a casa era muito boa. Mas tinha coisa que o pai pedia para ele fazer. Tinha algumas coisas que o pai falava: faça isso. E ele estava de saco cheio. E nós sabemos, irmãos, que nem tudo na família, às vezes, sai como a gente planeja, né? Não tem família perfeita, não é? Nem tudo sai como planejado. E esse pai teve esse desgosto. E a gente observa, mas nós não vamos falar do pai agora, só para terminar de falar desse moço. O dinheiro acabou, para resumir. O dinheiro acabou. Ele desperdiçou, viveu tudo o que ele queria viver. Só que no versículo 17, diz assim: caindo em si, ele foi procurar emprego no país dele com um homem que cuidava de porcos. Tem até os porquinhos ali. Um homem que cuidava de porcos. E a palavra de Deus diz que ele estava com tanta fome. A fome dói, né, irmãos? Quem já passou fome sabe que a fome dói.
Ele passou tanta fome, ele estava passando, que ele desejava comer a comida dos porcos. Só que a Bíblia fala que nem isso, mas ninguém lhe dava nada, nem isso as pessoas davam para ele, a comida dos porcos. E aí, diz assim no versículo 17, deixa eu ver aqui. No versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei. Ele fez um plano. Ele se lembrou da casa do pai dele. Quando ele estava lá, jogado, não tinha mais amigos porque os amigos desapareceram. A mulherada não queria mais andar com ele porque não tinha mais carrão. Não tinha mais nada que agradasse elas, que beneficiava elas. Então ele começou a pensar, ele falou assim: olha, eu estou me lembrando da casa do meu pai. E os empregados dele, porque o pai dele era um homem rico, os empregados dele são bem tratados. Tem comida boa na mesa. Sabe, irmãos, abrindo um parênteses aqui, já falando desse pai, antes que eu me esqueça dessa parte. Você que é pai, que é mãe, cause boas lembranças na mente do seu filho. Quando ele pensar na casa do pai e na casa da mãe, ele tem que ter boas lembranças. Esse filho aqui, quando ele foi lembrar do pai, ele tinha boas lembranças. Ele sabia que o pai dele era um cara acolhedor. O pai dele tratava bem os empregados. Ele falou assim: eu vou pedir para ser um empregado dele, para ele me tratar como um empregado, tá ótimo. Porque ele tratava os empregados bem. E tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa casa reflete na vida dos filhos. Você que é pai, que é mãe, é um exemplo para os seus filhos. Tem até uma historinha, irmãos, de um velhinho com uma velhinha, né? Eles eram casados, tinham um filho. E a velhinha morreu, esse velhinho ficou viúvo. Ficou viúvo esse velhinho. E o filho pegou ele para morar na casa, porque ele ficou doente com aquela doença mal de Parkinson, que treme, né? Então ele tremia muito e já não estava conseguindo viver sozinho. Então o filho foi lá, trouxe para morar na casa com ele. E aí, a nora, o filho, e tinha um menino de 6 anos, né? O filho desse filho dele, o neto. Então quando eles iam se reunir para almoçar, todo mundo sentava, e na hora das refeições, o senhor idoso, com mal de Parkinson, sempre pegava o prato, o copo e derramava. Tudo que colocavam na mão dele caía. E fazia aquela bagunça na mesa. E a nora já não estava gostando mais. E estava aquilo enchendo as paciências dela, porque estava tudo tão bom, tudo tão limpinho, sem o sogro, né? E aí o filho começou a se irritar também, e todo dia aquela situação, derramava as coisas, não consegue pegar as coisas direito, senta na mesa para comer, aquela anarquia. Aí o filho e a nora tiveram uma ideia. Vamos comprar uma mesinha pequena e vamos colocar ali no cantinho da cozinha para o seu pai. Vamos pôr uma cadeira, uma mesinha, e aí a gente põe uma toalha de plástico e vamos fazer uma travessa de madeira, copo de madeira, porque quando ele for comer, se derramar não vai quebrar o copo, não vai quebrar a travessa. E se derrubar também a toalha de plástico, a gente pega, joga fora, compra outra, a gente enche o nosso estoque de toalha de plástico. E fizeram, irmãos, pela primeira vez colocaram o senhor, né, no cantinho. E aí, depois de um almoço, o filho de 6 anos vai lá para o fundo do quintal e começa a mexer nas coisas, Aí o pai fala: menino, o que você está fazendo? O pai vai atrás dele. Eu estou fazendo uma vasilha de madeira para você e para a mãe. Porque vocês vão ficar velho também, né? E quando vocês ficarem velhos e for na minha casa, vocês vão comer com a vasilha de madeira. O que quer dizer, irmãos, essa história?
os filhos estão vendo. E tudo que você faz na sua casa, ele vai fazer no futuro. Se você está fazendo para alguém, ele vai fazer para outra pessoa, ou para você mesmo. Quando esse filho se lembrou do pai, o que ele lembrou? O meu pai é um homem que trata as pessoas bem. O meu pai trata os empregados bem. Eu quero hoje ser um empregado dele. Para mim basta ser um empregado dele. Ele tinha boas lembranças. Cause boas lembranças do seu filho. Quando ele quiser pensar na casa do pai, eu quero ir na casa do meu pai, quero voltar à casa do pai, se um dia for embora. Quando ele, e aí fala assim, e aí diz que ele, quando ele caiu em si, ele começou a pensar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar e vou falar que eu quero ser um empregado do meu pai. Só que ele não ficou só pensando. Irmãos, isso nos ensina uma coisa. A gente, às vezes, sabe o que temos que fazer, o que é certo nós fazermos. Mas a gente fica só no pensamento. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que ele tinha que ir lá na casa do pai dele, pedir perdão, pedir para ser como um dos empregados, mas ele não ficou ali, sofrendo, pensando no que ele tinha que fazer. Aí diz assim que ele se levantou, no versículo 20. A seguir, levantou-se, ele pensou no que ele tinha que fazer, e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Levantou-se e foi para o seu pai. E estando longe, o seu pai o avistou. Esse pai, irmãos, ansiava pela volta desse filho. Só quem é pai, hoje eu não sou ainda mãe, né? Meu marido não é pai. Mas todos dizem que não tem amor, né, igual. E ele diz aqui a Bíblia que ele esperava o filho, ele viu o filho vindo de longe. Eu penso que ele esperava o filho todo dia no caminho, ele olhava o caminho pelo que o filho foi. E ele tinha no coração dele, o meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. E quando a Bíblia fala assim, que quando ele o avistou de longe, ele correu ao encontro do filho. Ele correu. E diz que quando chegou perto, o menino já começou a falar, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, me faz como um dos seus servos, me perdoa. Diz que, sabe o que o pai fez, irmãos? O pai beijou, o pai abraçou aquele menino. O pai não se aguentava de alegria por ter aquele menino de volta. Ele não estava nem ouvindo o que o menino estava falando, de ser servo. Ele falou assim, traga uma roupa nova para ele. Traga sandálias, ele não vai andar descalço. E traga um anel. Sabe o que significa o anel, irmãos? Significa, você é da família, você não é servo. Servo não usava anel. Você é da família, e pôs a roupa nova, e pôs as sandálias nos pés, e pôs o anel. O pai não queria nem saber, o pai não perguntou nada. Ele trouxe o menino para dentro. E esse filho foi restaurado pelo amor do pai. E aí, irmãos, falando um pouquinho do pai, ele não interferiu na escolha do filho de ir embora. Com certeza ele falou, não vai, filho. Né? Ele deu alguns conselhos para o filho, mas ele não obrigou o filho. Deus, ele não nos obriga a nada. Ele fala com você, mas ele também te deixa livre, à vontade. Ele nos dá o livre-arbítrio, que significa, faça suas escolhas. Ele não obrigou. E quando esse menino voltou, irmãos, quando esse menino voltou, ele não questionou. Pode levar ela com as crianças lá no fundo, ver se ela quer ir com as crianças. As crianças estão lá no fundo reunidas. Ele não questionou onde estava o dinheiro do menino. Primeiro, que quando o menino foi embora, ele podia ter levantado o dedo e falado, escuta, você vai embora? Presta atenção, que se você sair por essa porta, você não volta mais. Você não volta. Ele não fechou a porta da reconciliação. Nós não podemos fechar a porta da reconciliação, nem no nosso coração e nem nas nossas palavras.
Nós precisamos sempre estar abertos ao perdão, à volta. E quando ele voltou, irmãos, seria bem normal e bem compreensivo também se esse pai tivesse chegado para o menino e perguntado: escuta, cadê o dinheiro? O que você fez com tanto dinheiro? Você saiu daqui com tanto dinheiro? Conta para mim só o que você fez. Ele não queria saber o que o menino fez com o dinheiro. Na verdade, ele sabia dentro dele que o menino já tinha desperdiçado irresponsavelmente o dinheiro da família. Mas ele não questionou o menino, ele não perguntou nada. Aí, irmãos, nós aprendemos uma lição. Esse pai dava mais valor nas pessoas, ele deu mais valor no filho do que nas coisas. Tem até uma historinha rápida que eu ouvi e me chocou bastante. Daí eu falei até para o Silas, falei: Silas, eu vou contar essa historinha, vê se você acha muito chocante. Aí ele chorou, eu falei: ai meu Deus, é chocante. Ele falou: não, mas pode falar. É uma história verdadeira, né? Aconteceu. Tinha um casal que o sonho deles era ter um carro. Só que não qualquer carro. Era o carro do modelo tal, o carro do ano tal, da cor tal, da marca tal. E eles lutaram para conseguir o carro. Era o sonho deles, eles queriam aquele carro maravilhoso na garagem deles. E eles lutaram, conseguiram comprar o carro. E aí chegam na casa com o carro maravilhoso e colocam o carro na garagem. E eles tinham um menino de 4 anos, uma criança. E aí eles chegam na garagem, falam: ó filho, nós compramos o carro. E o menino já olha e vê aquele carro cromado. E acho que o menino já pensa, né? Nossa, pensou meus desenhos nesse carro? Que maravilha! E os pais vão para dentro de casa, começam a fazer o serviço, as coisas. O menino acha um prego na garagem e começa a desenhar na porta do carro. Começa a fazer os desenhos dele. Atrás do carro e do outro lado também faz um pouco de desenho. Quando esse pai viu o que esse menino fez, irmãos, ele ficou possesso de raiva. Você já viu alguém possesso de raiva? É uma pessoa que perde o controle emocional. Esse pai pegou esse menino e começou a bater. E batia nesse menino. Só que ele não batia no corpo inteiro dele. Porque tem partes do corpo específicas para a gente bater aqui, né? Para corrigir que Deus fez. Tem aqui onde é fofinho, aqui atrás, né? Esse pai batia no braço do menino, na mão do menino. E essa é uma história verídica, irmãos, verdadeira. E esse pai batia, e a criança gritava, e ele batia. E ele batia na mão dessa criança. Hora que ele deu por conta, o braço do menino estava sangrando. E correram com o menino para o hospital. Quando chegou no hospital, veio a notícia que teriam que amputar o antebraço do menino. E os pais nem viram a criança. Foi para a sala de cirurgia, fizeram a amputação. E quando esse pai entra no hospital para ver a criança, diz que esse menino levanta o bracinho cortado até aqui, né? O toquinho. Ele fala: papai, nunca mais eu vou riscar seu carro, né? Então, irmãos, diz que esse pai saiu desolado desse hospital. E a mãe teve problemas psicológicos, perdeu o emocional dela, ficou abaladíssimo, teve que fazer tratamento, tudo. Então, irmãos, uma coisa que foi um carro pôde abalar uma família. Esse pai aqui que nós aprendemos na Bíblia, ele mostra que ele não deu valor às coisas materiais, mas ele estava dando valor ao filho. Eu sou a favor de corrigir a criança. Sim, tem hora que tem que dar umas palmadas. Minha mãe me corrigiu muito. Eu recebi
palmadas. Só que a psicologia ensina que há um jeito de, quando você vai corrigir seu filho, você tem que corrigir seu filho racionalmente, sóbria. Sabe o que é sóbria? É você sabendo o que você está fazendo. Você sabe a hora de bater e você sabe a hora de parar. Quando você bate com raiva, você é tomado pela raiva, você não sabe a hora de parar. E aí a correção já passou já. E aí você só está machucando a criança. Então, irmãos, isso aqui, irmãos, é preciosíssimo. É um manual. Você quer aprender a ser um bom pai, está aqui. Você quer aprender a ser uma boa mãe, está aqui. Um bom filho, está aqui. Né? Nós temos que estudar a palavra de Deus. E aí, irmãos, esse pai, ele não jogou na cara dos filhos o erro dele. Antes se alegrou. Ele concentrou-se nas coisas boas. Às vezes a gente é muito pessimista, sabe? Esse pai, quando esse filho entrou de volta na casa, ele não ficou pensando assim: eu tenho que eu vou te dar uma chance, mas eu vou ficar meio assim com o pé atrás com você durante 1 ano, 2 anos, eu vou ver como você se comporta. Sabe o que esse pai fez, irmãos? Ele deu uma festa. Sabe o que é uma festa? Ele mandou matar um novilho cevado. Sabe o que é um novilho cevado? É um bezerrinho que as famílias, antigamente ele era fazendeiro, esse pai. Era um novilho diferente, um bezerrinho diferente de todos os outros. Que ele era criado para ser matado e comido em um momento especial. Então esse bezerro cevado, ele era criado com comidas melhores, coisas que ele ia ser mais saudável, que a carne dele ia ser mais macia. Ele era um novilho preparado para a festa. E quando o pai fala assim: vamos fazer uma festa. Nós temos que nos alegrar mais, irmãos, pelo que Deus está fazendo hoje. Sabe, nós temos que dar, nosso Deus é um Deus festeiro. Se alegre com os seus filhos hoje. Se você tem filhos pequenos, passa tão rápido. Não passa? Minha mãe fala: nossa, passou tão rápido, eu nem lembro de nada. Passa tão rápido. Curta o momento, o hoje, irmãos. Curta o seu esposo hoje. Tem mulher que é tão ranzinza em casa, irmãos, que o marido às vezes nem tem vontade de voltar do trabalho, com aquela cara borrada, o bico, sabe? O bico. A gente tem que deixar o bico, né? E esse pai, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se concentrando nas coisas boas que estavam acontecendo. Ele não estava pensando assim: e se o meu filho amanhã for embora de novo? E se a hora que ele estiver bem, ele for embora de novo? Guardando coisa no coração. Não guarde nada. Não guarde nada do seu filho, do seu irmão. Não guarde. Ele estava só: vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar? E ele convidou: pega o novilho cevado. Geralmente ele era comido quando nascia um bebê. Era uma festa de nascimento de criança. Mas ele estava chamando o novilho cevado porque um filho dele estava renascendo. E ele falou assim: pega o melhor, aquele que a gente tratou o ano inteiro. Pega ele e vamos nos alegrar e vamos comer o novilho cevado. Então esse pai, irmãos, ele nos ensina muita coisa. É Deus esse pai. Ele nos trata assim. Às vezes você não tem referência de pai na sua vida. Você não teve um pai presente. Ou às vezes você nem conheceu o seu pai. Mas Deus, Ele quer se revelar no seu coração como pai. Ele quer se revelar na sua vida como um pai. Sabe o que é se revelar como pai? É você entregar a sua vida dele e deixar ele cuidar. E obedecer ao que ele falar para você fazer. Ó, filho, faça isso. Você fala: sim, pai, eu vou fazer. Porque eu amo o Senhor e eu vou te obedecer. Ele quer se revelar a nós como pai. Ele é o pai perfeito, irmãos. Nós somos falhos. Todos os pais já erraram. As mães erraram. Os filhos já erraram com os pais. Mas nós temos um pai perfeito. E nós buscamos ser cada vez mais parecidos com ele.
Só que daí aconteceu, enquanto estava acontecendo a festa estava acontecendo, irmãos. E aí, a parte final aqui que eu não li, é do filho mais velho. O filho mais velho, ele estava trabalhando enquanto a festa. Quando do reencontro, e quando a festa começou, o filho mais velho não estava em casa. Ele estava trabalhando. Então, quando ele chegou na casa, ele começou a ouvir as músicas, o som de festa. E aí ele chama um empregado lá fora e fala assim, escuta, o que está acontecendo aí na casa do meu pai? Aí o empregado fala assim, o seu irmão voltou. Todo contente, né, o empregado? O seu pai está tão feliz. E ele matou o novilho cevado para o seu irmão. E diz que ele se indignou. Ficou bravo. Ficou bravo e não estava gostando, não gostou disso do que estava acontecendo. E aí diz que o pai foi lá fora e insistia com ele para que ele entrasse na festa. E aí, olha, no versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a seu serviço. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas voltando seu filho para casa, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Né? Ele se indignou, irmãos, com o pai, por causa da misericórdia do pai. Ele falou, você é muito misericordioso. Ele gastou todo o seu dinheiro, né? E estava bravo lá fora. Eu não vou entrar nessa festa, eu me recuso a entrar nessa festa. Sabe, irmãos, o pai é misericordioso. E uma coisa que a gente aprende aqui, a gente tem que se alegrar com a festa, com a vitória do irmão. A gente tem que se alegrar com o que acontece na vida do outro de bom. O próprio irmão de sangue dele, ele não estava se alegrando com o irmão dele, né? E ele estava com um complexo de perfeição, né? Ele estava falando assim, escuta, eu nunca fiz nada para o Senhor que te desagradasse, nunca desobedeci uma ordem. Que é isso, irmãos? Nós temos que ser mais humildes. Não olhar só o defeito do outro, tacar pedra no outro. Mas nós temos que acolher como Deus faz. E aí, o pai termina dizendo assim para o filho, olha, tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve aqui na minha casa e tudo o que eu tenho é seu. Então, você pode desfrutar de tudo comigo. E aí o pai termina dizendo assim, esse meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, irmãos, o que eu quero deixar de mensagem para os irmãos é sobre esse pai. Esse pai maravilhoso, né? Que Jesus conta a história. Ele sofreu, irmãos. Você imagina o sofrimento desse pai. Mas ele teve vitória. Ele teve vitória, ele esperava o filho voltar. Ele esperava coisas boas, que coisas boas acontecessem. E feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que venha frutificar. Que essa semente, Senhor, venha dar muitos frutos no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a sermos bons filhos, bons irmãos, bons pais, ó Deus. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Amém.